E aí, vamos começar? Boas-vindas a esta nossa análise de hoje. A gente vai explorar uma daquelas inovações incríveis que, sinceramente, estão mudando as regras do jogo na ortopedia e na fisioterapia esportiva. Vamos falar sobre a importância absoluta de uma reabilitação muito bem feita após uma lesão do famoso LCA, o ligamento cruzado anterior. Porque, olha, essa recuperação não é só bater meta no papel, não. É literalmente a linha tênue entre voltar a praticar esportes com segurança ou encarar o pesadelo de uma nova lesão no mesmo joelho. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. 130 mil. Esse é um número absurdo de reconstruções do LCA que acontecem todo ano só lá nos Estados Unidos. E se a gente cruzar o oceano até o Reino Unido, são mais umas 30 mil cirurgias anuais. É muita gente. A gente está falando de uma população do tamanho de uma cidade inteira precisando de uma recuperação mecânica perfeita para poder voltar a correr, pular e viver normalmente. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Depois de uma cirurgia dessas, recuperar a força do quadríceps é, sem dúvida, um dos pilares de toda a reabilitação. O problema é que, muitas vezes, os pacientes até passam naqueles testes normais de salto, mas ainda escondem uma fraqueza muscular grave. E se essa força não for restaurada 100% e medida com muita exatidão, o risco de arrebentar o LCA de novo vai lá nas alturas. É o tipo de retrocesso que ninguém quer enfrentar. O que nos traz para a grande charada de hoje? Como a gente consegue medir essa força real de um jeito que seja cientificamente impecável, mas que não custe os olhos da cara nem precise de um laboratório da NASA? Esse é o maior obstáculo diário para quem trabalha com reabilitação. Para liberar um atleta, a gente precisa de dados puros, dados reais, mas conseguir esses números, bom, tem sido uma dor de cabeça imensa. Para entender o tamanho desse drama, basta olhar para o que existe no mercado hoje. De um lado, a gente tem o padrão ouro, a dinamometria eletromecânica. Qual o problema? São máquinas monumentais, ocupam uma sala inteira, custam uma fortuna e demoram muito para usar. Do outro lado, a gente tem a opção mais em conta, que é a dinamometria manual. Aqueles aparelhinhos de empurrar, super portáteis, sabe? Mas aí tem um detalhe crítico. Um humano segurando o aparelho quase nunca tem força suficiente para aguentar o tranco da perna do paciente. O resultado? O aparelho acaba subestimando a força verdadeira do quadríceps em quase 30%. É uma escolha péssima entre o perfeito e inacessível, e o barato que engana a gente. Mas calma que a solução é genial na sua simplicidade. Apresentamos a dinamometria em linha. Em vez do fisioterapeuta ficar ali lutando, tentando empurrar a perna do paciente, esse é um sistema focado em puxar. É super simples. Uma tira vai presa lá no tornozelo e se conecta a um sensor de força que fica ancorado na maca. Quando o paciente faz a força para esticar a perna, o sistema mede a tração pura, sem interferência. Ou seja, a gente tira completamente a força do braço do terapeuta dessa equação. E isso ilustra perfeitamente esse abismo entre as duas opções. De um lado, a gente tem um equipamento em linha, super minimalista, portátil, preso numa maca clínica normal usando umas tiras bem resistentes, e do outro a gente tem o tal gigante padrão ouro que, convenhamos, parece mais um supercomputador industrial dos anos 80. A diferença de custo e espaço para manter essas duas coisas é simplesmente brutal. Mas aí bate aquela dúvida mais do que justa, né? Será que essa tirinha com sensor digital consegue mesmo bater de frente com aquele equipamento colossal em termos de precisão? Para responder isso, a gente vai dar uma de caçadores de mitos agora e analisar os dados de um ensaio clínico rigorosíssimo publicado na revista científica DNI. É hora de ver se a tecnologia entrega o que promete. E os pesquisadores vão brincar em serviço não. O estudo reuniu 102 participantes no total. Foram 50 pessoas saudáveis, só para ter aquela linha de base normal, e 52 pacientes que estavam bem no meio da recuperação do LCA. O mais legal é que essa quantidade de gente não foi um chute. Eles calcularam isso certinho para ultrapassar todas as recomendações do COSMIN, que é basicamente quem dita as regras de qualidade para esse tipo de estudo. O teste na prática funcionou em 3 etapas rápidas. Primeiro, ajusta o joelho a 70 graus de flexão. Depois, a pessoa faz 3 testezinhos leves só para aquecer e ver se não dói nada. E aí vem a hora da verdade. Um esforço máximo por 5 segundos ininterruptos. Um detalhe incrível de segurança aqui é que na hora da força bruta, o joelho cede um pouquinho e chega em exatos 60 graus. Isso é perfeito, porque dá o pico máximo de força mecânica, mas protege totalmente o ligamento novo. Seção 11. Os resultados chegaram. Portátil versus padrão ouro. Depois de centenas de testes nos 2 aparelhos, é hora do veredito. Agora, o que é realmente interessante de notar é esse número aqui. O coeficiente de correlação, que é a métrica que diz se o teste é confiável, cravou um valor acima de 0,90. No mundo mega exigente da estatística, qualquer coisa acima desse valor ganha o selo oficial de excelente.
Isso significa matematicamente que o aparelhinho em linha não oscila, ele entrega o resultado certo vez após vez. Sem querer complicar a estatística, esses gráficos de Bland-Altman mostram que a margem de erro entre os dois equipamentos ficou abaixo de 15%. E o mais impressionante, o viés médio de diferença foi de apenas 0,01 Nm por quilo. Traduzindo do Scientific-SES, o aparelho portátil espelha o padrão ouro de forma quase perfeita, sem inflar nem diminuir os resultados, não importa o quão forte seja a pessoa testada. E as boas notícias não param nos números. Na prática do dia a dia, o método foi super bem aceito. Ninguém relatou dor acima de 6 numa escala de 10. Ficou mais do que provado que é 100% seguro para usar já nas 12 semanas depois da cirurgia. E o melhor, até quando profissionais diferentes fizeram o teste, o resultado foi o mesmo. Ou seja, é oficialmente um baita substituto para as máquinas gigantes. Então, o ponto crucial e o grande momento ahá de tudo isso é o tempo. A dinamometria em linha fez todo o serviço em uma média de apenas 3 minutos e 43 segundos por paciente. A máquina gigantesca levou 6 minutos e 20. A inovação portátil não é apenas precisa, ela corta o tempo de teste quase pela metade. Imagina o impacto absurdo disso no mundo real de uma clínica. Agora, o fisioterapeuta consegue testar 3 pernas inteiras no mesmo tempo que levava para testar só 2 no maquinário antigo. É mais rápido, o equipamento custa uma fração do preço e isso permite acompanhar a recuperação dos pacientes quase que diariamente, sem travar a agenda inteira da clínica. É uma revolução na rotina. E para coroar a nossa análise, os próprios pesquisadores cravaram isso aqui, de forma brilhante. A dinamometria em linha é uma alternativa confiável e econômica à dinamometria eletromecânica. Ponto final. É a ciência de altíssimo nível se tornando acessível para qualquer clínica de esquina, democratizando o padrão ouro da recuperação esportiva. E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha incrível, né? Porque, pensem bem, se a gente conseguiu substituir uma máquina colossal por uma simples tira e um sensor inteligente para medir algo tão vital quanto a força do joelho, o que mais está por vir? Como outras inovações tão simples assim vão revolucionar e facilitar o acesso à saúde de qualidade no futuro? Fica aí o convite para a gente continuar de olho nessas quebras de paradigma. Um abraço enorme e até a próxima análise.